Bem-vindos à nossa primeira aula do quarto módulo. Este módulo é dedicado à recolha e análise de dados. Como não é possível recolher dados sem instrumentos, nós vamos começar por falar de instrumentos de recolha de dados. Não é nada novo, nada que não tenhamos falado já aqui neste curso. Já falamos no módulo anterior, quando falávamos da fundamentação das opções metodológicas. Você ali explica quais são os métodos que vai usar, as técnicas, né? Hoje vamos estar a falar agora neste módulo da questão do instrumento de recolha de dados. Quais são ou o que é um instrumento de recolha de dados? É todo o dispositivo metodológico, operacional, que o investigador elabora para permitir uma recolha organizada, e sistematizada e objetiva da informação. É isso, o instrumento de recolha de dados. Exemplo, um guião de entrevista. Antes de eu fazer uma entrevista, seja ela estruturada ou semi-estruturada, eu tenho que ter um guião, não é? Este guião é um instrumento de recolha de dados. É uma folha de papel onde eu escrevo, quando é, por exemplo, uma entrevista semi-estruturada, escrevo apenas alguns tópicos. Olha, eu vou entrevistar sobre isto, vou falar sobre aquilo e sobre aquilo outro. E depois, à medida que a conversa for desenvolvendo, eu vou fazendo outras perguntas. Estamos diante de um instrumento que é um guião de entrevista semi-estruturada. Quando eu faço todas as perguntinhas e defino a ordem das perguntas e inclusive coloco opções, etc., estou diante de um instrumento que se chama guião de entrevista estruturado. Portanto, estes são 2 exemplos de instrumentos. Mas também existem outros instrumentos de recolha de dados, que, por exemplo, nós podemos usar um questionário. Podemos fazer um questionário para aplicar um inquérito por questionário. O questionário é o ato, não é? O questionário é o instrumento, é o papel. E o inquérito é o ato de perguntarmos às pessoas, estamos a inquirir, e nós temos que ter um questionário, que é uma relação de questões que serão inquiridas. Portanto, isto é que é instrumento, estes é que são instrumentos de recolha de dados. Existem outras formas de recolher dados que não são pela entrevista, nem são pelo inquérito. Nós temos a observação, por exemplo, é também um método de recolha de dados. Mas na observação, nós não levamos um guião, não levamos um questionário, mas levamos o quê? Um diário, levamos um livrito que se chama diário de observação. Porque a observação, sendo um método, ela obedece ao princípio da sistematicidade. Diferente do inquérito, do questionário ou da entrevista, a observação ela tende a ser sistemática. Você não vai fazer um estudo com uma única observação. Você vai fazer observações contínuas durante um determinado período para você encontrar um comportamento mediano e fazer análises. Por isso é importante ter um diário de observação. Sempre que você se deslocar a um campo de estudo, a empresa, ao hospital, à rua, onde você vai observar o comportamento do fenômeno do seu estudo, você deve se fazer acompanhar de um bloco, de um livrito, de uma nota, onde você vai registrar as observações. Neste caso, o seu instrumento será aquele livrito, para que depois você possa fazer fé dos registros que fez e poder objetiva e sistematicamente analisá-los. Bem, estes são os 3 principais instrumentos de recolha de dados que se usam. Portanto, o diário de observação, o guião da entrevista ou o questionário do inquérito. Não sendo, porém, exclusivos. Há também outras formas mais de recolha de dados. Há, por exemplo, a consulta documental. Nós podemos ir a uma instituição e recolher dados
mediante a consulta dos seus relatórios, dos seus boletins estatísticos, enfim, de diversa produção daquela instituição para depois podermos ir estudar. Mas do ponto de vista de instrumento, de algo que nós temos que conceber para levar ao campo de estudo, normalmente são estes três. O nosso diário de observação, com algumas dicas, porque você pode, por exemplo, em casa, de acordo à literatura que você consultou, ter ideias do que vai observar. Olha, quando eu chegar lá, tenho que prestar atenção a isto. Saber como é que é. Imagina que você está a estudar a liderança numa empresa. Você chega cedo, senta-se lá na recepção e vai vendo como é que funciona a interação entre as chefias e os chefes intermédios e os servidores mais rasos da empresa, não é? Você vai anotar, vai dizer, quando eu chegar lá vou ver como é que eles se cumprimentam. A saudação é muito formal, não é formal, há contacto físico na saudação, não há contacto físico. Essas ideias para você observar no seu campo de estudo podem surgir em casa, mas quando você chegar lá, você pode não estar com essas ideias claras e não registrar essa questão. Por isso é que o seu diário de observação deve já ter essas diretrizes, essas guias, para quando você chegar no campo empírico, na empresa, na rua, onde quer que você vá recolher a informação por via da observação, você leve em conta estes critérios e vai registrando no seu bloco de anotação. Bem, ficamos por aqui nessa nossa aula sobre instrumentos de recolha de dados.